E Fala, aí, Leandro, Fernando. Boa noite, beleza? cara. Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia? E aí, novidade para você, esse cenário de Pois é, live aí? agora até eu tô fazendo live, pô, não. Ah, você na sua área, você é referência. E nesse momento que está todo mundo achando forma de não parar a sua rotina, a tecnologia é tudo, né? Pois é, né? Tem ajudado bastante, né? Tem mudado bastante, né? Esse nosso mundo, né? Então ajuda, tem que usar a favor também, né? Isso aí, cara. Fernando, como a gente não tinha combinado nada, eu tenho deixado essas lives como um bate-papo. Como é, ó, Fabrício, boa noite pro Fabrício aí, seu aluno. É, Tá, Juliane também. ó, Juliano também tá na área. A turma do triatlon toda acho que vai estar presente aí. É, tá, bom, Luciano cheio. Bragato é um amigão nosso de Linhares que pedala muito também, tá com a Ah, gente. Eu legal. divulguei isso para a nossa turma do pedal. Sabia. Então tem uma turma que vai aparecer aí. Então, assim, o Uhum. nosso formato aqui, Fernando, vai ser um bate-papo, não é nada técnico, é só justamente para a gente tentar tirar um pouco o nosso foco desse momento de só notícia ruim, né? Que é o que a gente tem visto na mídia. E a gente que está no esporte, a gente que tem um estilo de vida, eu fiz questão de colocar o esporte como um estilo de vida. Não é só o esporte como uma prática de exercício, mas é um estilo de vida. Então, assim, o modelo dessa live é um bate-papo. Essa live a gente vai deixar ela gravada depois para a gente disponibilizar, porque certamente vai ter muita coisa bacana para a gente rever em outros momentos aqui. E aí eu vou tentar mediar, mas eu vou deixar para você compartilhar a sua experiência que é bem vasta nessa área. Beleza? Legal. Não, Então vamos vamos, lá. vamos embora. Assim, a maioria que está aqui já me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou Leandro, eu sou cirurgião dentista e tenho o esporte como estilo de vida. E aí, Fernando, você tem, como a gente está lá compartilhando no Instagram, eu fiz uma primeira live com um amigo, que é o Carlos Maximiliano, que ele falou um pouco da parte espiritual para a gente, que nesse momento que a gente está vivendo é uma coisa que é importante também. Eu fiz um segundo momento, uma segunda live com o Dr. Cleilton, que é um advogado, que era para a gente falar um pouco sobre direitos. Então, eu estou buscando, eu tenho muitos pacientes nas minhas redes sociais e que eu estou procurando passar conteúdo para essas pessoas também. Agora a gente vai falar de esporte como um estilo de vida. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, sobre o que você realmente faz aí na CPH, um pouco da história do Fernando nessa área de esporte. Aham. Eu vou começar um pouquinho da graduação, né? Sou formado em Educação Física. É, Fiz uma especialização em Fisiologia do Exercício, fiz Bioquímica do Exercício e fiz uma outra especialização em triatlo, né? Então, sempre estive ligado com o esporte, né? Então, trabalhei desde a da época de faculdade, trabalhava com equipe de atletismo, né? Da Uhum. faculdade em si. E fui. Sempre acabei trabalhando com esporte, né, com atletas amadores. Fui uma época, trabalhei com atletas profissionais em uma assessoria esportiva em São Paulo, de várias modalidades, né, assim, tanto atletas de vela, ciclismo e triatlon, que era a minha área, né, mais vela, automobilismo. Então, diferentes esportes, né, e, e hoje. E hoje trabalho mais especificamente com triatletas, né? A gente tem alguns atletas de ciclismo, corrida e natação em si, mas esportes mais ligados com o triatlo, né? Mas é nosso principal grupo, né? Uhum. Então hoje eu trabalho na CPH, que é uma assessoria esportiva, né? Especializada em triatlo, aqui de Florianópolis, né? Nossa base é Balneário Camboriú. Eu Uhum. moro em Florianópolis, que a gente tem uma filial aqui, e atletas pelo Brasil inteiro e alguns, né, espalhados aí pelo mundo também, né? A gente Cara, trabalha. e o mais legal é que, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com você. Eu não sou do triatlo, mas eu gosto muito do ciclismo, já participei de algumas provas e a gente fez por um período um treinamento com planilhas, né? E é impressionante como quando você se dedica, como a gente vê um resultado fantástico. E você
trabalhou com atletas profissionais. Como é que você vê, Fernando, a questão do atleta amador? Porque quando a gente fala de estilo de vida, as pessoas que olham, por exemplo, para os triatletas, normalmente a gente imagina que o cara tem que ser profissional. E a gente vê muita gente hoje no triatlon, a gente tem muitos amigos aqui que participam, que o esporte é como se fosse um hobby. O cara não vive disso. Como é que acho que tem aumentado cada vez mais o número de pessoas fazendo essa opção, né? É engraçado, assim, engraçado não, diferente, sim, eu trabalhava antes com o esporte amador, né, eu trabalhava com atletas, e quando morei um tempo em São Paulo, e quando eu fui para São Paulo, todo mundo fala aquele estilo de vida maluco, né, o cara tem que trabalhar 24 horas, né, não consegue treinar, e eu tive a chance de trabalhar tanto com atletas como grandes empresários. Assim, a gente tinha um projeto numa assessoria esportiva com presidentes e alta diretoria de multinacionais, né? Então, aquele cara que tem muito, muito trabalho, só que ele conseguia treinar também, né? Então, consegui jogar o estilo de vida, essa qualidade de vida também, né? Faz o cara produzir mais, né? Então, acho que é um ponto, assim, legal, né? Para o cara não ficar sufocado, não ficar fechado, né, numa parte, né? Cara, eu compartilho com as pessoas assim, e muitas vezes a gente está nos momentos difíceis, e o esporte, ele é uma terapia, não só a parte física, Sim. mas a parte mental também. A gente que faz esporte de alto desempenho, o ano passado a gente fez o ano retrasado, na realidade, a gente fez uma prova na Bahia, que era uma prova de mountain bike. Por sinal, o Werther foi o meu... Pois é, foi o Werther, que é um amigo que está aqui também e participou com a gente. Nós fomos em 3, foram 7 dias de prova, foram 600 quilômetros em 7 dias. E apesar do sofrimento, a gente sai de lá assim, extremamente com a cabeça limpa, extremamente regenerado. Então, o estilo de vida esporte é interessante como, para um momento como esse, como a gente tem uma disciplina, a gente está vivendo um momento de crise e que a gente vê muita gente partindo para o desespero. E aí eu queria ouvir de você o quanto que essa serenidade que a gente consegue com o esporte, porque o esporte de alto desempenho, a gente lida um pouco com sofrimento, né? E a gente tem que ter um equilíbrio emocional muito grande para lidar com o esporte. Qual é a sua visão disso, dessa necessidade de uma cabeça em dia para lidar com o esporte, para a gente lidar nesse momento agora? Eu acho que não tem como dividir, né? Tá tudo junto, a mente, o corpo. Então, você passar por dificuldades, entre aspas, no esporte, você aprende também como lidar com isso no seu dia a dia, né? Então, ajuda bastante você ter desafios, né? Eu acho que eu sempre gosto de trabalhar com atletas. Não precisa ser um atleta profissional, um atleta não precisa nem competir, mas acho que ter desafios, né? Você vencer esses desafios, né? Você tem essa visão melhor, né? De você conseguir pegar um projeto, conseguir cumprir ele, passar por dificuldades que nada, né? Fica como no esporte ou nesses momentos, né? Você vai passar momentos difíceis. Só que uma hora você tem que superar isso, né? Você não tem outra opção, né? Se não fizer nada, você vai só vai piorar, né? Então, eu acho que é legal você ter essa visão de conseguir superar mesmo, né? Um momento difícil, ou é uma prova, uma subida difícil que seja na bike, né? Você consegue transferir. E como que você conduz isso, Fernando? Principalmente quem está começando agora. O cara que começa, dificilmente ele tem esse equilíbrio para lidar com o sofrimento. Como é que no triatlon, quando você pega os alunos novos, como que você começa a trabalhar a cabeça da pessoa? Porque todo mundo, quando entra numa consultoria de esporte como a sua, o cara entra pelo lado físico. E aí chega uma hora que a cabeça tem que falar mais alto. Como é que vocês lidam com isso? Acho que é muito autoconfiança, né? No começo a gente tem medo, né? O pessoal entra com muito medo de, eu vou quebrar, não vou aguentar, né? Não consigo fazer isso. A gente às vezes é meio educado a não ter esse medo, né? De não conseguir, de será que eu consigo? Será que eu vou conseguir? Então acho que assim, tentar mais, se arriscar mais, né? O pessoal tem que, às vezes, se jogar um pouco mais nos desafios, né? Nos esportes para conseguir superar essa falta de confiança que eu vejo às vezes, né? Então, eu acho que é isso, você
dá condições para a pessoa acreditar nela, né? Acreditar que é capaz, e aos poucos você vai aumentando os desafios, né? Lógico, você não vai colocar nada absurdo para o cara que está começando, né? Porque se ele não conseguir, vai acabar se frustrando, né? Mas você vai criando esses desafios, né? E o que que você acha que vem primeiro? A pessoa que está começando, você acha que a parte física, ela crescendo gradualmente, isso vai permitir com que a pessoa mentalmente se torne mais forte lá no futuro? O que que você acha? O cara que ele é mentalmente mais forte e ele está começando agora, ele tem uma perspectiva melhor? Ou aquele cara que começa fisicamente, ele começa a evoluir, a tendência é que o emocional dele fique mais forte? Acho que os dois lados, né? Tem essas duas vertentes que você pode evoluir, né? Acho que o cara que tem, como a gente fala popularmente, né, que tem uma cabeça boa, ele vai até quebrar ali, e acho que é legal, né? Assim, ele vai arriscar mais, né? Então, os dois jeitos são formas diferentes de trabalhar, mas às vezes o cara é muito forte, mas ele também tem medo, não quer se arriscar, né? Então, acho que é saber se conhecer mais. Acho que a palavra é um autoconhecimento, às vezes, né? Conseguir juntar essas duas, essa parte mental com parte física, né? Então, esse autoconhecimento acho que é muito importante, né? Saber até que ponto Show. você pode chegar. Tá, tem uma turma grande participando com a gente aqui. Tem o Felipe Ribeiro, que é um amigo nosso que é personal aqui em AS. Ele até mandou uma pergunta para você. Ele colocou assim: Leandro, gostaria de saber qual a opinião do mestre Fernando sobre treino indoor nesse momento de quarentena. Como é que É o que está a sua equipe a gente aí? tem feito bastante treino indoor, né? É, é difícil esse momento, né? Acho que todo atleta, gente que é atleta da rua, né? Atleta de esportes de resistência, a gente gosta de ir para a rua, mas acho que de momento agora é de momento de cuidado, né? A gente tem que realmente se cuidar e cuidar dos outros também. E uma coisa que eu penso assim, a gente, querendo ou não, a gente é um exemplo para quem nos vê, né? Então, tem muita gente que tem consciência, mas tem muita gente que não tem consciência, né? Então, é difícil a gente ficar querendo ir para a rua toda hora e acho que vai estimular o pessoal a sair agora. Então, tem esses dois lados, né? A gente conseguir equilibrar isso. Mas, especificamente do treino indoor, a gente tem feito bastante treino indoor agora, só treino indoor. E é engraçado, assim, que eu não gosto de... A gente faz treino de rolo, né? Que é ficar rodando com a bicicleta, para quem não é do esporte, né? Ficar rodando uma bicicleta estacionária, né? Eu acho horrível isso, mas eu tive que fazer, né? É uma coisa que eu não costumava fazer constante, mas estou fazendo agora e tô gostando, assim, estou conseguindo corrigir erros e melhorar meu desempenho, né? Então, é engraçado, né? Eu também faço esporte, né? Sou atleta amadora há bastante tempo, mas é engraçado que consegui até emagrecer esses dias de fechado em casa e sinto que meu desempenho está melhorando também na bicicleta, né? E, E e, corrigir também erros, por exemplo, musculação, que eu não fazia muita coisa, tô fazendo exercícios funcionais em casa. Então, acho que nesse momento de crise é conseguir conciliar, né, o que você pode fazer, o que dá para você fazer, tentar melhorar com o que você tem, né? e mais do que nunca agora, você tem que ter muito foco e muita disciplina para conseguir a regularidade de treinar indoor, né? De treinar em casa. Porque É, você... é legal, assim, como a gente falou antes do esporte, tá, você tem um desafio, né? Tem uma meta, né? Lógico, agora várias provas foram canceladas, né? O pessoal que tem uma competição, mas, lógico, você tem um desafio lá na frente, né? Então você tô treinando para quê? Não, porque eu quero melhorar para a prova, quando abrir tudo, eu quero tá bem, quero estar competitivo, né? Eu quero estar com um bom desempenho, independente se vai ter prova ou não, né? Você tem um objetivo, né? Você estima que os atletas, principalmente, que tem um Ironman que estava próximo agora, qual o nível de perda que vai existir dos treinamentos nesse período aí, de um pouco mais de 30 dias sem um ritmo intenso de treino? É difícil a gente falar, né? A gente não tem uma data que vai voltar, né? Que realmente a gente tem a certeza, né, que vai dar certo. O Iron agora passou para agosto, né? Então, teoricamente, se dá tempo de treinar, sim.
A gente está até uma postura da assessoria, né, que a gente está falando, vai ficar mais difícil, claro, talvez a gente perca treinos, mas de qualquer jeito, quem tem a possibilidade, né, é um momento de inspiração, né, assim, de você conseguir vencer esse problema que a gente está tendo, vai ser uma forma diferente. Se tiver a prova, vai ser uma prova, vai ser um sentimento diferente na prova, né, uma superação talvez até maior Uhum. do que a gente teria, né, se fosse tudo normal. Você tem visto, cara, as pessoas comentando agora, tá? A gente sabe que nesse momento de pandemia, de coronavírus, os grupos de risco, eles não são só agora os pacientes com doenças sistêmicas. A gente vê que a obesidade, por exemplo, ela se tornou um grupo de risco, e a obesidade normalmente, não é 100%, mas está muito associada ao sedentarismo. Você mudou alguma coisa para vocês em relação à assessoria, de pessoas procurarem, de você receber pedidos de pessoas pedindo orientação sobre treinamento? Você tem visto as pessoas olhando para o esporte diferente agora? Sim, sim, é engraçado, assim, essa época de tá tudo parado, né? A gente achou que não ia ter procuras, mas a gente já está tendo procuras de pessoas querendo começar a treinar agora, iniciantes, né? Que teoricamente teria que ficar em casa, a gente tem que até segurar um pouco, porque não dá nem para começar um treinamento agora, né? Mas realmente, como você falou, a qualidade de vida, né, de quem treina, de quem é ativo, né? É maior, né? Então você tem um sistema imune melhor, né? Então nesses momentos, né, você tem uma vantagem, né? Digamos assim. Então é Eu engraçado. comento, eu falo muito com os amigos sobre isso, porque assim, quando vocês criam um estilo de vida, de treinamento mais intenso, você muda a sua alimentação, você muda a sua rotina de sono, você muda o estilo de vida em relação à bebida, porque você tem que se preparar muito para o treino do dia seguinte, para a prova quando você tem um foco. Então, quando a gente pensou nessa live, eu coloquei justamente isso. É o esporte como estilo de vida, né? Uhum. É Então, tudo assim, ligado, né? Por mais que, lógico, a gente gosta de tomar um vinho de vez em quando, de comer uma besteira, né? Acho que isso aí não, a gente não pode deixar de ter os pequenos prazeres, né? Mas não pode, tem coisa que não pode ser todo dia, né? Então, de vez em quando, você seguir um estilo correto, entre aspas, ou mais saudável, você pode de vez em quando ter essa escorregada, né? Então, acho que faz parte, né? e o que você está Então, fazendo com esse pessoal que te procura agora? Eu mandei até hoje para um amigo, eu estava conversando sobre a live que a gente ia fazer, e ele falou assim, Leandro, eu tenho 62 anos e sou relativamente sedentário, e eu gostaria de começar a praticar. Será que eu consigo? Então, assim, por mais que não seja um esporte de alta intensidade, mas como é que esse pessoal agora que não tem esse hábito e está querendo? Qual é a orientação de vocês como profissionais? a gente acho que a gente tem visto em todos os meios, né, Instagram e outros meios, muitas academias ou assessorias que estão colocando programas para fazer online, aulas online, né, tá mudando o Uhum. jeito, né, de fazer esse treino. A gente não está usando muito o Zwift, né, que é um meio de treinamento indoor, que você pode se conectar com atletas do mundo inteiro, né? Então, eu estou pedalando aqui na minha bicicleta, posso pedalar, a gente pode pedalar, hoje eu pedalei mesmo com o Juliano, né? A gente pedalou hoje cedo aqui juntos e tal. Então, ele tá em Linhares, eu estou aqui em Floripa e a gente está pedalando junto à distância, né? Então, É dá aquele que para... você tem uma tela? É o que você tem uma tela que Isso, você você, fica você pedalando, liga no tipo como se seu fosse um computador, videogame, assim? videogame. Isso, isso. Então, assim, dá para ser feito isso, né, à distância. E acho que agora é aproveitar, né? Assim, é legal, lógico, sempre fazer com uma orientação, né? Para saber até que ponto você pode fazer, né? Que também tem outro lado, tem muita gente que está sem nada para fazer em casa, está treinando feito como nunca treinou na vida, né? Então até tem o risco de se machucar, né? Então tem que. A, a, a sua consultoria, ao Juliano, falando que você ficou de roda hoje, ó.
Tá vendo? A sua consultoria, você é só com atletas profissionais ou, por exemplo, aqui em Linhares a Não, gente tem inúmeros grupos que participam de provas, nada profissionalmente, mas que os caras às vezes querem uma devida orientação até para fazer um ritmo de treino, para diminuir lesão. Como é que funciona a sua consultoria? Por exemplo, o pessoal de Linhares quer fazer uma consultoria com o Fernando. Como é que funciona isso? Eu já tive essa experiência, mas compartilha com o pessoal aí. a gente normalmente primeiro a gente faz alguns testes que a gente pode fazer para saber o nível de cada atleta, assim, para saber que ponto, o que a gente pode passar, né? Hoje tem muitos meios de controle de carga de treinamento, né? Então tem medidor de potência, frequência, GPS. Então, à distância, a gente consegue ver o que esse cara está fazendo, né? Então, aparece, você fez um treino aí, eu consigo ver aqui no meu computador onde você foi, qual a sua velocidade, eu consigo ver, tem bastante dados, né? Então, a gente passa um cardápio semanal, digamos assim, para o que você tem que fazer, e a gente acompanha de longe, né? Então, essa forma do treinamento à distância, né, que a gente trabalha. Ah, o interessante quando eu fiz o treino com você, e isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, é o nível de treinos intervalados que a gente fazia. Nas planilhas tinha muito treino intervalado. Qual é a ideia do treino intervalado para performance? Acho que é a base do treino, né? Então a gente faz muita coisa específica, né? Então, por exemplo, no seu caso era mais voltado para o mountain bike, né? Então a gente pensa na especificidade da prova. Então, o mountain bike é uma prova que tem subida curta, tem uma aceleração, tem uma curva, tem que fazer uma curva mais fechada, você para. Então, toda hora você está mudando a velocidade, né? Você está nessa brincadeira de velocidade. Então, a gente tenta jogar isso para o treino também, né? Fazer esses intervalos e colocar um ritmo. Sim, no treino você, como a gente fala de sofrimento, né, entre aspas, é você sofrer mais no treino do que sofrer na prova, né? Então, tentar simular essa dificuldade também, né? E é impressionante a questão do resultado dos treinos a longo prazo. Por exemplo, quando você está muito bem condicionado, e a gente vê a questão cardíaca hoje como uma questão limítrofe, aí é uma questão dos pacientes de risco. Quando a gente tem uma grande capacidade física, quando a gente está no topo do nosso nível de treinamento, como a nossa frequência cardíaca baixa, né? Então a gente tem uma condição. Eu lembro quando eu comecei a treinar, eu já cheguei a fazer treino com frequência cardíaca média de 180 batimentos. Média. E aí, quando a gente estava no topo do treino, a gente estava lá, treino de 6, 7 horas pedalando, com uma média de 120, 125. Eu sempre tive uma frequência mais alta, mas quando você está no auge do seu treino mesmo, como a gente consegue uma frequência cardíaca muito baixa. Uhum. Tem bastante. E no dia a dia, né? Você vê quando acorda, né? Você já começa com a frequência mais baixa, né? Isso você está poupando o seu coração, né? Na verdade, você a gente fala que o treino intervalado é uma musculação para o coração, né? Então você está deixando, né, realmente seu músculo cardíaco mais forte, né? Mais preparado, né? Mais econômico, né? E essa visão que alguns têm, principalmente o pessoal eu já ouvi isso na cardiologia, que o exercício de alta intensidade ele traz uma sobrecarga para o coração. A gente vê que a gente está numa frequência muito mais baixa, mas como é que vocês veem isso? Não, acho que, lógico, é legal você ter um exame, né, fazer exames regulares. Se tiver tudo legal, você não tiver nenhum problema, é pelo contrário, né? Realmente você vai fortalecer seu sistema cardíaco, né, cardiorrespiratório em si, né? Então, esse treino intenso, você vai exigir um pouco mais do seu coração naquele momento, só que depois ele vai estar mais preparado, né? Vai estar mais forte mesmo, né? Vai estar fortalecido e é o grande ponto econômico, né? Você não vai precisar de não bombear tanto sangue, né? Assim, ele consegue bombear em menos batidas, né? Então, acho que é interessante. É bom, sim. Tem que estar ativo o tempo inteiro. O que eu percebi na minha época de treino é que quando eu corria, a gente tinha alguns treinos de corrida também nos intervalos da semana. Quando eu tinha uma frequência de corrida, eu me sentia na parte cardiorrespiratória, eu me sentia mais confortável. Quando a gente tinha o treino de corrida no meio. Porque a corrida realmente, ela parece que ela traz uma sobrecarga maior do que o pedal.
Como é que vocês Sim, colocam sim. esses treinos de corrida no meio dessas planilhas? Esses treinos, a gente também tem essa carga, assim, acho que a base do treinamento é o contato, né, com o treinador, assim, a gente, mesmo à distância, a gente ter essa conversa, né, conseguir falar toda semana, ter esse feeling também, né, entra um pouco a gente tem muito controle de pace, de ritmo, de frequência cardíaca, mas essa conversa com o atleta, falar, como é que você sentiu, como é que foi, foi legal, foi forte, foi fraco, como é que você está se sentindo, acho que faz a diferença também, né? Então, para você evitar esses riscos, né? Então, acho que essa conversa, assim, você consegue entender, mapear até que ponto você pode chegar, né, com o atleta também. Legal. Olha só, o Monteiro Físio tem uma pergunta para você aqui. Não sei exatamente o nome, se é da sua. Qual a sua Sim, opinião? daqui, amigo, Amigo de vocês, qual é o momento? Qual é a sua opinião? É o momento de segurar os caras e de programar os treinos, pois muitos retornam nos mesmos 90% preparada. É a hora de segurar os caras ou não? Não, acho que agora sim, é hora a gente tem que tomar cuidado, né? Não adianta, como eu falei, tem muita gente que quer fazer absurdo agora. Eu estou tentando. São treinos de manutenção. Não adianta a gente querer colocar muita carga. Acho que agora eu falei para todos, assim, acho que é o momento da gente manter o condicionamento. Não se preocupar muito em ganhar muita coisa. Acho que o importante é perder o mínimo possível. Agora, lógico, a gente vai perder um pouco mesmo. Mas fala, pessoal, a gente não tem prova marcada, né? Todas as provas foram canceladas, né? Então, acho que esse ponto, né, que o Edu falou, né, o Monteiro Físio, que, assim, agora a gente tem que cuidar para não lesionar, né? Não machucar e a última coisa que a gente quer é ir para o hospital agora, né? Então, cuidar É, disso para não exagerar, né? a gente aqui, por exemplo, a gente está no interior aqui, que a gente está no momento de isolamento. O isolamento ele não tem sido absoluto ainda, por mais que o comércio esteja fechado, por mais que a gente tenha inúmeras restrições, mas algumas pessoas têm feito treinos isolados. Eu mesmo tenho feito alguns pedais e aí a gente sai isolado, vai para um local sem contato, porque realmente é muito difícil você parar 100% agora, até por uma questão de saúde mental. Como é que o Uhum. pessoal tem É, colocado isso para vocês? Porque imagina quem é atleta que está treinando intenso, o pessoal que estava treinando para o Ironman agora, esse cara parar de vez. Como é que está a é, parte é mental difícil. dessa turma? Tem que saber equilibrar, né? A gente, como nosso posicionamento da assessoria no início foi de realmente todo mundo ficar parado, a gente ficar em casa, né? Até esperar o que vai acontecer. É Uhum, aquela coisa, né, Leandro? A gente tem muita pergunta e pouca resposta, né? uhum. Então, para dúvida, a nossa primeira preocupação é com a saúde dos atletas, né? Então, é difícil a gente ficar incentivando para o pessoal sair agora. Então a gente parou os treinos, né, em grupo, tá todo mundo treinando sozinho. Agora aqui em Santa Catarina parece que está um pouco mais tranquilo, que a gente já está. Essa é a quarta semana de isolamento já, de quarentena. Uhum. Então, alguns atletas estão começando a liberar em atividades sozinhas, lógico, assim, fazer uma atividade sozinho, horário que não vá ninguém, um local isolado, né? E bike a gente está segurando ainda só no rolo, por um risco de algum tombo, alguma coisa assim, que Uhum. você precisa de um hospital, né? Às vezes você vai para o hospital e acaba tendo algo sem necessidade, né? Então, como eu falei, ainda é um momento de manutenção. A gente não está tão Uhum. preocupado com, com a performance, então, lógico, assim, tem um pessoal que vai escondido até, que a gente tenta segurar, mas, assim, com cuidado, né? O máximo de cuidado possível agora. Só para Acho que o Fabrício tomou um tombo hoje sozinho, tá? Só vou te entregar então, aqui. Ele tomou um tombo tem, sozinho tem hoje. Não se gente, machucou, não, mas tomou um tombo isso, sozinho. é, se machucar, ele ia esconder de mim, né? Tá vendo? Já estou entregando aqui. Você tem alguma notícia de algum atleta já com coronavírus? Não, aqui não. Eu vi só alguma coisa de um nadador, né, sul-africano, alguma coisa assim bem no começo, mas não vi nada aqui
aqui brasileiro, não vi nada nesse ponto. Porque a gente na área de saúde, o que a gente sabe, a expectativa é que realmente todos se contaminem. Isso é uma coisa natural que vai acontecer. A grande questão é o nível de manifestação da doença. Então, assim, eu não vi nada até agora. Como é tudo muito novo sobre a própria doença em si, a gente ainda não tem resposta para os atletas, por exemplo, qual é o nível de resistência à manifestação desses sintomas da doença. Então, eu tenho até procurado algumas coisas sobre o esporte e essa relação, mas não tem, porque a gente não tem informação nem sobre a doença em si, então, quanto mais sobre essas especificidades. E a gente só fala sobre grupo de risco, grupo de risco, grupo de risco, e a gente não trata sobre quem é que tem o menor risco. Então a gente sabe quem é saudável, mas assim, eu tenho o saudável sedentário e tenho o saudável atleta. Como é que está isso? Ninguém, acho que não sei se vocês já ouviram alguma coisa sobre isso. Não, ainda realmente não tem nada, né? Acho que saiu até um estudo, acho que, se não me engano, belga com holandês, alguma coisa assim, falando da distância, né? Que quando se faz atividade física, para você não correr atrás da pessoa, correr a dobrar as distâncias, né? Então, corrida, você correr a 4 metros de distância de alguém, nunca correr atrás, correr lateral, e pedal, se não me engano, acho que são 20 metros de distância. Não pegar a roda agora. Então, tentar ficar junto, que as partículas podem ficar no ar ainda, né? Então, assim, a gente fala, eu recomendo pro pessoal, se puder ficar em casa, melhor. Mas se tiver que sair, tiver que fazer alguma atividade fora, tentar fazer sozinho, não evitar grupo mesmo, né? Por mais que só vou eu, meu amigo, tal, acho melhor fazer sozinho e evitar o máximo possível, né? A galera da bike é teimosa, né? Porque hoje, Tem gente que gosta de pelotão, né? cara, e realmente assim, falando pelo mountain bike, por exemplo, você sair para mountain bike hoje, para você ir para um local sozinho, normalmente a gente sai para sair um off-road aí para ir para estrada de chão, para ir para morro, para ir para um lugar sozinho, realmente é mais complicado, né? Então o cara tem que ter uma cabeça muito boa para fazer isso. E assim, também não pegar. Tem gente que agora quer ir pra rua, só pegar um circuito difícil, né? Então, tipo, tem risco de tombo, né? Então, assim, pega uma coisa mais normal, né? Não vai se arriscar, né? Um circuito muito técnico, entre aspas, né? Para ter um risco de um A tombo. questão dos atletas em si que estavam treinando, em algumas situações a gente vê por excesso de esforço até baixa de imunidade, que é uma coisa que a gente não pode ter nesse momento. Vocês têm nos atletas de vocês algum relato disso, que às vezes nos treinos muito intensos o cara tem uma fadiga, baixa Sim, imunidade, tem... sim. É bem normal isso, né? Ainda mais agora entrando nesse ciclo de Ironman, como imagino no seu também da, do Brasil Ride, do nessas provas Brasil longas de Ride. montanha. Então, assim, você faz muito volume, né? Para uma prova tem esse risco de baixar a imunidade, e a gente tem que controlar um pouco mais agora, né? Até agora aqui a gente começou a esfriar um pouquinho aqui em Santa Catarina. Então, agora até um pessoal que tinha a piscina do prédio, que estava liberando, espera um pouquinho para entrar na água, né? Agora que a gente está mais pelo lado da imunidade mesmo, né? Então, Tem. é uma coisa que a gente tem que controlar com a alimentação, né? Também faz diferença. E ficar de olho na carga, né? Aquele caso do pessoal que quer fazer muita coisa, quer fazer mais, né? Tem gente que a gente passa um treino, só que ele quer fazer o dobro porque está sozinho em casa, né? Sem fazer nada. Então a gente tem que cuidar disso É. também, né? Para essa questão de imunidade, vocês têm feito algum trabalho de orientação de como é que funciona a parte da consultoria em relação, por exemplo, à alimentação? Alimentação e imunidade são duas coisas que caminham assim bem juntas. E época de Ironman, que vocês estavam agora na reta final do treino para Ironman, como é que era a orientação de vocês em relação a essa parte de alimentação? A gente não tem nada específico de alimentação da assessoria. Geralmente a gente recomenda o pessoal procurar um nutricionista, né, algum que trabalha, ou médico, nutrólogo, que trabalha com essa parte de nutrição específica, né? Mas, de qualquer jeito, assim, que você consiga
equilibrar, né, a sua carga de treino com sua recuperação, né? Porque é normal nessa época os atletas emagrecerem bastante, né? Então tudo isso lida, tem esse risco, né, de ficar mais doente, né? Então nossa orientação é que procure realmente alguém específico da nutrição, né, para ter esse controle, né, que é muito individual, né? Então, lógico, uma pessoa que já é mais magra ali, pode ser que perdendo muito peso tenha mais problemas, né? Então é muito individual. Quando eu estava no treino pro Brasil Ride, eu precisei fazer suplementação por causa de perda de peso. Eu Pois entrei é, com eu entrei com uma nutricionista, a gente fazia, até a Laila Cavati, que treina, ela acompanha alguns atletas aqui, a gente vai fazer uma live sobre alimentação e imunidade. Então, a nutricionista, eu acho que é uma área que a gente precisa abordar, porque tá todo mundo descontrolado nessa fase agora em casa. Então, a gente vai fazer uma live sobre alimentação e imunidade. Então, eu fazia, ela me dava uma série de dietas e eu não conseguia comer todo o aporte calórico que ela me tudo passava, isso, né? porque pelo gasto que eu tinha e perdendo peso, perdendo massa muscular, perdendo peso, a gente precisou fazer suplementação. Eu cheguei a ficar com 72 quilos, eu tenho 1,79 m. Então, assim, eu acho que para o pessoal que treina para o Ironman, acho que isso é um problema também, né? É, não, a gente às vezes menospreza, né, essa parte nutricional, mas é super importante, né, e tem tudo a ver com seu rendimento, né, esportivo também, né, você conseguindo se alimentar melhor, você vai render melhor, vai ficar menos doente, tá tudo ligado, né, então é importante esse trabalho, né. Você fala do estilo de vida, né? Então você tem que ter uma cabeça boa para você conseguir suportar os treinos e o sofrimento que é. Uma cabeça boa para a disciplina de seguir as planilhas e a rotina que a gente tem. E alimentação também, que é uma disciplina, né? Então a gente sempre É, para no final de que você tem que ter uma cabeça boa. é. E é engraçado, assim, eu estava até falando com um amigo hoje à tarde, a gente entrou nesse assunto também. Ele falando assim, como a gente é educado a não cuidar da parte física, né? Então, você está na escola ali, você tem a obrigação de estudar para passar de ano, para ir para a faculdade, depois você tem que trabalhar, você fica até se sentindo meio culpado se você tiver que pegar um tempo para você para cuidar da sua vida, né? Fazer sua atividade, né? Então, a gente é meio que educado com esse medo, né? De fazer atividade, de pegar um tempo para você e se cuidar, né? Então é um ponto importante, né? Assim, da gente tirar realmente um tempo para cuidar do nosso corpo, né? Fazer atividade. O brasileiro, de uma forma geral, ele é sedentário, não é? A visão que vocês têm Sim, pela quantidade de pessoas e sim, a quantidade de atletas que a gente percebe, o brasileiro, de uma forma geral, eu acho que o próprio brasileiro, se pegar o índice de massa corpórea, ele está mais para obesidade do que um peso normal. eu acho que eu não tenho esses dados específicos, mas eu acho que sim. Eu acho que tem esse ponto, sim. O Juliano aqui, ó, pediu para você falar dos chocolates de Bariloche. Vocês vieram numa prova de Bariloche, né? Não, ali, Que, aí é que história difícil, é né? essa do chocolate de Bariloche? Não, isso aí é difícil. A gente foi fazer uma prova em Bariloche esses dias, só que toda esquina que você vai tem uma loja de chocolate, né? Então tem que experimentar um pouquinho, né? Eu falei, aquela exceção de vez em quando, né? Que pode e deve, né? Ali, Eu, quando. lá em Bariloche funcionou. Fala, lá em Bariloche? Não, lá funcionou, deu certo. A gente fez a prova bem, foi tudo tranquilo. Juliano gostou, né? Juliano, na realidade, ele tá firme nessa questão de viajar o mundo agora com prova de triatlon, né? Pois é, a gente. Como você falou, é estilo de vida também, né? Então você aproveita para conhecer lugares diferentes, né? E, e fazer a prova também, né? Um turismo esportivo, né? Que dá para juntar tudo, né? Cara, e depois que eu comecei eu não faço muita prova, eu fiz algumas. Essa a gente foi. A primeira vez que a gente foi para a prova da Bahia, a gente foi para a última etapa, que era uma prova só do sábado. Então, isso foi em 2017. A gente fez o último dia, que é a Maratona do Descobrimento, que é a última etapa do Brasil Ride, que ela é aberta ao público. E aí nós fomos e ficamos encantados com a atmosfera do ambiente.
Então, a gente falando sobre qualidade, sobre estilo de vida, como as pessoas compartilham um estilo de vida naquele ambiente, a gente tinha por volta de 2.000 ciclistas na época, e aí a gente falou, caramba, vamos fazer os 7 dias. E aí nós decidimos na volta, e aí decidimos nos preparar para o ano seguinte, foi onde nós fizemos os 7 dias. E essa questão de qualidade de vida, vem essa questão com as pessoas que você começa a se conectar, né? Então, como é que é isso Sim, no sim, triatlo? principalmente, acho que todo esporte de resistência, né, de longa duração, tem essa ajuda. Acho que no mountain bike talvez até mais, né, porque uma prova dessa por etapas, né, que você tem que fazer seu suporte, né, então você está todo mundo ali, um ajuda o outro, né, então, mas acho que no esporte de resistência em geral, né, nos treinos, acho que a gente brinca, né, assim, a prova é o grande comemoração, né, mas toda essa o importante são os treinos, né? Você realmente seguir esse estilo, né? As conexões que você faz, as amizades que você faz, né? Então, aquele tempo que você está junto ali, passando uma dificuldade com alguém, né? Você vai, um ajuda o outro, né? Essa união é muito grande, né? Isso é importante. E isso você leva essa atmosfera nas provas também, de uma prova que envolve família, né? Você leva a sua família para curtir, para assistir, né? Para torcer para você, né? Para te incentivar. Então, acho que isso é legal, todo esse Cara, envolvimento, né? essa atmosfera é fantástica. Vou mandar um abraço para o doutor Anderson Medeiros, que é um dentista, né? Tem alguns dentistas participando aqui que são amigos nossos. A gente participa de um grupo chamado Grupo Qualidade de Saúde, e que nesse grupo está a doutora Andressa, que é triatleta Ah, também, e sim. sua aluna. Então, quando eu falei, Andressa, vou fazer uma live com o Fernando, ela, nossa, o Fernando é maravilhoso. E é uma pessoa que tá entrando numa nova etapa profissional agora e vem muito com foco do triatlon. Então, Sim, sim. Eu acho que ela até pode falar um pouquinho depois, né? Assim, acho que é importante como fortalece, né? Eu acho que você entra, ela está mudando, né, um pouco a carreira, né, assim, mas consegue levar essas experiências, né, do triatlo também, acho que ajuda bastante, né? A gente conversa bastante disso, né, que ela consegue juntar os dois mundos, né, e um ajudar o outro, né? Acho que é cara, importante do esporte. é um estilo mental, assim, que isso para mim no esporte foi o que mais além do esporte em si, mas a capacidade de fortalecer a nossa mente para lidar com as adversidades é o que me encanta no esporte. Eu acho que eu nunca vou fazer triatlon porque eu tenho um problema de vista, eu uso lente de contato, então a natação para mim seria um problema. Não sei se já tem alguém nisso aí, mas para mim é um problema. Mas eu corro, eu fiz uma prova de duatlon até com o Werther uma vez, onde tinha uma etapa de corrida, e aí eu quebrei na bike, eu tinha um percurso e eu errei o percurso e eu tive que voltar 10 quilômetros para voltar para pegar toda a turma. Foi a única prova que eu fiz. Cara, mas essa questão de você se desafiar, da sua cabeça estar serena e você precisar do equilíbrio emocional, isso é o que muitas vezes me desafia e me faz gostar cada vez mais do esporte. Aí a gente, né, tá falando muito do esporte em si, mas acho que toda atividade, né, assim, você tem que até comecei a falar um pouquinho, né, toda atividade acho que é legal você ter um desafio, que seja correr por 5 minutos, né? Quem faz caminhada, você colocar desafios possíveis, né? Só que de qualquer forma desafios, né? Você ter essa motivação, o porquê fazer, né? Então, para que fazer? Por mais que seja, quero fazer para conseguir fazer meus primeiros 5 quilômetros, que seja, né? De corrida. Eu acho que você ter essas etapas e passando etapas, né? Acho que ajuda muito, né? Nesse processo, né? De não ser. Ninguém precisa ser super atleta para ser saudável, né? Você pode fazer sua atividade ali, pode ser ter só meia hora para você durante o dia, né? Não precisa ser uma coisa super, né? Às vezes a gente coloca muito, o pessoal de fora, às vezes vê muita dificuldade, né? Que é uma coisa só, isso é só para super atleta, o cara tem que treinar o dia inteiro, né? Não é tão assim, né? Não é No dessa forma. triatlon a gente precisa de uma dedicação um pouco maior, né, em relação à disciplina de tempo. Mas eu acho É, que também é um desafio também que depende do quanto que a pessoa quer realmente conquistar aquele objetivo. e aquela forma, assim, de você tem que se organizar, né? Você tem que
saber que você tem tudo o horário certinho, né? Então, você vai correr de manhã, nadar no almoço e pedalar à noite. Então, você tem aquela uma horinha ou meia horinha para fazer aquilo lá que você vai fazer aquilo, né? Então, é qualidade do tempo. Você vai passar seu tempo com qualidade, né? Então, você tem tudo organizado. Se você voltando, né? Você vai levar isso para o seu trabalho também, né? Essa organização para sua família, né? Essa forma de organizar as coisas, eu acho que está tudo ligado, né? Então, uma coisa puxa a outra, uma coisa ajuda a outra, né? Então, é questão de mais organização do que de ter muito tempo, né, disponível. E eu vejo que o pessoal, por essa questão de estilo de vida, eu vou te dar o exemplo do pessoal do triatlon que a gente está mais perto aqui. O Juliano e o Fabrício são os caras que acompanham com você aí. Como que as famílias estão extremamente assim, envolvidas na atividade esportiva deles, né? Então tem essa questão familiar também, que isso acho que é mais uma coisa que soma para esse estilo de vida, né? Sim, sim, ajuda, né? Assim, fica É todo mundo. comum. É comum isso no meio de vocês, sempre as famílias estarem envolvidas? Sim, sim, acaba ficando, porque fica um ambiente amigável, né? E a gente faz treinos, né? Combina de fazer alguns treinos que as famílias se encontram, né? Por ser um esporte de longa duração, né? Às vezes a gente vai treinar juntos, né? Então leva o pessoal ou viaja junto para as provas. Então acho que o triatlon acho que é a comemoração ali de todo o meio, né? Só tem que tomar cuidado para não ficar muito chato, não ficar falando só de triatlon também, que às vezes acontece, né? Aí a mulher fica grávida, né? Tem que saber Cara, equilibrar. eu lembro no ano que eu participei do Brasil Ride, e isso era uma queixa aqui em casa, né? Vocês só falam sobre bicicleta. A gente saía para jantar, era o pessoal que pedalava, então falava sobre a prova, falava sobre o treino. Ia fazer alguma viagem, era alguma viagem que a gente tinha um pedal para a gente ir pedalando e as famílias chegavam lá. Então, assim, tudo estava envolvido. Então, assim, tem que ter Tem um que tomar certo cuidado também equilíbrio. para não usar. Cara, é porque, assim, pra gente que tá no meio, isso é muito prazeroso, isso é muito bom, isso é uma coisa que flui, que acontece, assim, naturalmente. Sim, sim. E é a paixão, né? É difícil lidar com paixão, né? A gente realmente fala com gosto, né? Cara, isso é muito bom. Fernando, a gente já está com praticamente 50 minutos aqui de bate-papo. Como eu te falei, não isso aqui era um bate-papo realmente que a gente queria, e até para passar um tempo falando de outras coisas, né? Sair desse momento de pandemia que a gente está. E aí eu queria, assim, para você, até preparando os nossos finalmente aqui, até você deixar uma palavra sua como profissional, da sua experiência como atleta, o que isso, como estilo de vida, como isso tem te ajudado nesse momento agora que a gente está vivendo. E servir como exemplo para as pessoas também, né? Eu acho que, assim, que a gente aprende é que nada é eterno, né? Então, assim, um momento difícil vai passar, uma hora vai passar, pode demorar um pouco mais, a gente vai ter perdas, entre aspas, né, de todos os tipos, vai ter dificuldades, mas que vai passar. Acho que essa resiliência, né, de você conseguir ver que sabe assim, uma hora você vai conseguir superar isso. E como você vai conseguir da melhor forma que você tem. Ele fala, o pessoal fica desesperado, não consigo correr aqui e tal, mas, cara, não faz outra coisa, né? Você consegue, falando da parte física especificamente, né? Então, você consegue fazer um fortalecimento que você nunca fez, tal. Então, achar o que você pode fazer ali no momento com que você tem, né? Fazer o melhor com o que você tem no momento. Não adianta ficar imaginando uma coisa, ficar se cobrando demais, né? Ficar exigindo. Então, acho que essa calma de saber que vai passar, sabe? Saber controlar, saber ficar tranquilo, que todo momento difícil, uma hora passa, né? Você vai na prova ali, aquele momento que você está muito mal, você vai, acalma o corpo, respira fundo, né? Dá baixa o ritmo, que daí o corpo vai reagir. E acho que esse momento é a mesma coisa, né? Assim, segura, faz outra coisa, que uma hora
vai resolver, né? Acho que esse é o ponto. Eu aqui, eu como profissional de saúde, a gente tem tido assim, eu fiz algumas escolhas. A primeira escolha que eu fiz foi me desconectar de 80% dos meus grupos que eu tinha de WhatsApp nesse momento, porque entra-se muito em discussão política, entra-se muito... acho que o foco hoje é o único adversário que a gente tem é a doença. E aí eu fiz uma escolha como profissional de saúde, falando não como Leandro, falando agora como dentista. Eu fiz uma escolha de preencher o meu tempo com coisas positivas e tentar compartilhar um pouco do meu tempo com quem queira consumir essas coisas positivas. Eu estou há praticamente uma semana sem assistir noticiário de TV. Porque Nossa, a melhor coisa que você... Cara, então assim, eu já assistia pouca televisão, agora eu optei por desconectar totalmente. Então, quando eu quero consumir alguma informação, eu escolho onde eu vou consumir essa informação e tento, ao máximo possível, filtrar aquilo que eu acho que é positivo e colocar isso para as pessoas. Eu acho que esse é um papel que a gente tem agora de tentar compartilhar coisas positivas. Então, eu tenho um grupo de amigos do futebol que às vezes as pessoas acabam levando as coisas muito na brincadeira e uma hora ou outra entra uma certa discussão que ela é válida e aí você discute, o que é o certo agora? É o isolamento ou é a economia? Eu acho que agora não existe, assim, quem defende o lado econômico tem uma certa razão, quem defende a saúde tem uma certa razão, porque a gente não tem a informação exatamente de qual é o melhor caminho. Eu acho que no final de tudo isso, ninguém vai ganhar. Todo mundo vai perder. Eu acho que nós já estamos perdendo, porque se você olhar a quantidade de mortes, se você olhar a crise econômica, que ela já existe e ela vai perdurar por muito tempo, não adianta a gente imaginar que isso vai passar daqui 1, 2 meses e tudo vai ficar ao normal. Eu acho que agora é a hora de ter essa cabeça boa para na hora da dificuldade você falar assim, eu vou ter força, eu vou sair dessa e acima de tudo, eu vou tentar ajudar quem está pior que eu tô. Porque vai ter muita gente que vai sair pior que a gente. Eu acho que a gente com essa cabeça de atleta, a gente tem que ter essa mentalidade agora e fazer o possível para ajudar as pessoas. Então, assim, quando eu te fiz esse convite, é porque você é um cara que quando eu fiz os meus treinamentos, você falava, Leandro, cara, e aí, você não treinou, o que aconteceu? Então, mesmo à distância, na questão dessa conectividade que o treino carrega automático para você, a gente sempre estava lá, pô, e o que está acontecendo? Não treinou? E aí? E aí sempre assim, de uma forma positiva, incentivando, e a gente vê os relatos do Fabrício, do Juliano, os resultados que eles tiveram com o treinamento, e eu tenho isso para mim. Eu falo, cara, saúde para mim, esporte para mim é saúde, esporte é um estilo de vida. Então, assim, eu queria te agradecer. Eu te fiz um convite, falei, cara, o não eu já tenho. Vou falar com o Fernando para tirar uma horinha da vida dele, para a gente tentar, assim, doar nesse momento um pouco do nosso tempo. E você é um cara que está com atletas profissionais, atletas amadores, mas está com muita gente conectado e o esporte é um estilo de vida, né? Legal. Não, eu que agradeço o convite e acho que é isso mesmo, você falou tudo, né? Assim, agora a gente, querendo ou não, nosso meio, a gente é privilegiado, né, por estar aqui, e agora é hora de doar, né, não ficar tão preocupado em receber, né, acho que agora a gente tem que doar, que seja informação, carinho, né, acho que você falou tudo, né, acho que é hora da gente ser forte, porque ainda tem muita coisa pela frente, né. Acho que a gente vai sair, assim, quando tudo passar, e com certeza vai passar, a gente vai rever muita coisa na vida da gente, certamente nós sairemos melhores disso aqui. Eu tenho certeza que nós sairemos melhores disso, porque tem muita coisa que a gente está vivendo, que a gente não imaginou, e a gente vai refletir muito sobre isso e mudar muito nosso comportamento. Dar valor a coisas que nós não dávamos antes, né? Acho que todos vamos sair diferentes, né? Esse momento de isolamento tem feito a gente mudar, a gente repensar muita coisa, né? Você tem ficado isolado em casa mesmo? Sim. Saio para ir no mercado bem em casa, que a gente tá cozinhando em casa, cozinhando bastante aqui, coisa que a gente não fazia, mas estamos realmente em casa. O que eu tento fazer é manter uma rotina, né? Assim, ainda sempre fui um cara de acordar cedo, então acordo cedo ainda, faço minhas coisas, estou conseguindo
ver coisas diferentes, né? Eu vi uma coisa que a gente não, a gente sempre reclama às vezes que não tem tempo para ficar em casa, né? Agora a gente tem tempo, né, para ficar em casa e tempo tem o que fazer, né? Assim, ver coisas diferentes, né? Show de bola. Cara, assim, o pessoal que treina, tem muita gente que treina, essa live eu vou deixar lá disponível depois no meu canal do YouTube, e aí eu acho que é um bate-papo bem legal. O pessoal que tiver interesse de entrar em contato com você, qual é a orientação? É via CPH? É via o Fernando? Eu acabei entrando em contato com você via os amigos que já treinavam, mas o pessoal, pô, alguém que viu, gostou e quer bater um papo com o Fernando para pedir uma orientação. Qual é o caminho? Não, pode ser tanto pela CPH, né, CPH Brasil, no Instagram, ou comigo, né, também direto. Eu sou coordenador da CPH aqui de Floripa, né, então a gente consegue encaminhar bem, pode ser pelo Instagram também, acho que é mais fácil, né, hoje É é o mais. primeiro ponto, né, depois a gente conversa mais direto, mas é isso. Cara, legal. Eu queria te agradecer, Fernando, imensamente, cara, por esse bate-papo. Assim, é um estilo que eu quero levar isso o máximo possível para as pessoas. Eu tenho um filho, o Benício tem 6 anos, e ele, às vezes, quando eu saio para correr, ele vai pedalando comigo. E ele é apaixonado por esporte, e é impressionante como isso contagia. Eu acho que assim como contagia as crianças, o Juliano tem um filho lindo, cara, que está assim Sim, sim. apaixonado pelo esporte. Eu vejo as histórias do Juliano, o moleque correndo e tá assim ativo no Já esporte. gritei bastante para ele lá em Bariloche já. O Cauã já fez. É nosso mascote já. Então, cara, Juliano, assim, eu acho isso fantástico, eu acho isso fantástico. E é esse estilo de vida que eu quero dividir, contagiar o máximo de pessoas possíveis. Mas, cara, muito obrigado por essa hora batendo um papo e que Deus nos abençoe para que a gente passe o quanto antes por tudo isso. Valeu. E ainda vou pedalar com vocês em Linhares, viu? Tô devendo uma visita para vocês aí. A gente vai. Vamos Por rodar favor, ainda. quando vier, vamos Logo, lá, logo. hein? Me avisa que eu quero estar presente. Vamos sim. Tá bom? Valeu, cara. Um grande Valeu, Luiz. abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, tchau.